gostaria nessa manhã, bem rapidamente, bem sucintamente, falar sobre um dos temas que eu penso assim tem uma conotação fundamental. Aliás, eu tenho pensado muito sobre fundamentos. A Bíblia fala: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo. E quando nós pensamos num avivamento sustentável, é muito importante a gente pensar não só em transformação. Inclusive hoje tem um movimento muito responsável de transformação pelo Brasil, mas eu penso que para haver uma transformação genuína, antes de haver uma transformação, tem que haver uma transfundação. Uma transfundação, uma mudança de fundamentos. Todo pastor tem um chamado não só para a sua igreja, mas principalmente para a sua cidade, porque a menor visão que a Bíblia te permite ter é a visão da cidade, a começar em Jerusalém. Se você achar uma visão na Bíblia menor do que a visão da cidade, você me conta. Então, antes de você pastorear a sua igreja, você precisa de pastorear a sua cidade, ou pastorear a sua nação, ou pastorear o seu estado, a começar em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então é muito importante a gente pensar numa reforma social, trabalhar nos alicerces. E sinceramente, em todos esses anos que a gente tem lidado com aconselhamento, conquistas de cidades, evangelismo, discipulado e etc., os problemas, normalmente, quando você vai fazer aquele mapeamento de raízes, você sempre, principalmente quando a gente pensa sociologicamente, espiritualmente, nós vamos chegar numa raiz que é o matrimônio. Então eu tenho me ocupado muito com essa pergunta: como dar respostas espirituais para os problemas sociológicos? E espiritualidade e sociologia são coisas que precisam de andar juntas, porque a nossa principal missão como igreja é reformar, restaurar os alicerces da nossa sociedade. E aqui entra o princípio dos princípios quando nós raciocinamos sociologicamente: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos impuros e adúlteros, Deus os julgará. E há uma sentença muito séria sobre a questão do adultério. Então é muito importante a gente pensar nesse tema. Existe hoje um sofisma terrível, que se fundamenta num conceito, o conceito de família, porque todo mundo quer uma família. Mas hoje o que está em pauta é o conceito de família sem o matrimônio. É uma nova maneira da família se configurar, e a mídia está chamando isso de diversidade, mas o que a gente percebe é uma grande desordem. Às vezes num lar você observa a avó, a mãe, a filha, já não tem mais a presença masculina, ou a gente percebe como os valores estão se invertendo. O certo está virando errado, o errado está virando certo, o homem está virando mulher, a mulher está virando homem, os heterossexuais não querem se casar, os homossexuais estão brigando para casar. É uma desordem geral. E quando você fere o princípio do matrimônio, as consequências são geracionais. Quando você pratica um aborto, você não está assassinando uma pessoa, você está assassinando uma nação. Deus falou para Rebeca: 2 nações estão no seu ventre. Você está assassinando toda uma descendência que viria. Então o preço, o custo disso é elevadíssimo. As consequências, a fatura vai vir lá na frente. E quem paga o maior preço são os filhos. Então hoje esse é o grande sofisma, é o conceito de família sem o matrimônio. Só que quando você tira o casamento da família, você está tirando a lealdade, o compromisso,
o respeito, a fidelidade, o altruísmo, a aliança. Você está tirando todos aqueles valores e elementos que são responsáveis pela implantação da natureza divina na nossa natureza. Porque Deus é tudo isso. O conceito de família, macho, fêmea, relacionamento, eles estão implícitos na natureza divina. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então nós começamos a perder contato com o propósito de Deus. Então eu quero compartilhar bem rapidamente 4 leis que vão determinar não só o sucesso do seu casamento, mas o sucesso dos seus relacionamentos. Nós vamos tomar esse texto muito conhecido, que expressa o propósito de Deus da maneira mais original possível, porque quando Deus disse isso em Gênesis 2, 24 e 25, isso foi antes do pecado entrar no mundo, antes de haver qualquer outra instituição, como igreja, nações, governos. Deus disse: deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, serão os dois uma só carne. Versículo 25, o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Eu quero tirar 4 leis aqui. A primeira lei vem pelo primeiro verbo, que é o verbo deixará. Deixará. E eu chamo essa lei a lei da emancipação. Deixará. E nós vamos perceber que essa lei tem que andar junto com uma outra lei, que é a lei da honra. Toda emancipação tem que acontecer em honra. Emancipação. Antes do casamento ser uma união, ele é uma separação. Ele é uma separação. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe. Aqui nós temos então, talvez o princípio mais elevado no sentido de maturidade. Aliás, esse é o grande desafio hoje, maturidade. Eu não sei quantos acompanharam uma pesquisa que saiu recente. Eu não me lembro exatamente alguns detalhes, mas em suma, chegou-se à conclusão que os homens só estão atingindo a maturidade, em média, aos 45 anos de idade. Até então o cara vai vivendo uma vida de playboy, casa, descasa, tem filho, larga para lá e tal. Aos 45, que o cara, que a ficha cai, que ele fala: puxa vida, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ter temor de Deus. Então é uma crise terrível, maturidade. E nós vamos observar que a principal receita para produzir maturidade no ser humano chama-se casamento, matrimônio. Gente, Deus não dá ponto sem nó. E aqui entra o princípio da emancipação. A vida é assim: quando você nasce, você é totalmente dependente dos seus pais. Sem a ajuda deles você não teria nem sobrevivido. Quando você se torna adolescente, todo adolescente quer o quê? Independência. Ele quer se afirmar nas suas convicções, na sua identidade, ele quer ter o seu espaço. É uma busca pela individualidade, uma busca legítima. Inclusive muita gente rotula isso de rebelião. Adolescente é rebelde, mas não é. É uma busca legítima pela individualidade. E a partir do momento que ele se torna adulto, que ele pode realmente se emancipar financeiramente, emocionalmente, deixará, pois, o homem. Tem que deixar. E se não deixar, adoece o relacionamento. Quantos já viram pessoas que se casam e vão morar com os pais, com o sogro, com sogra? Isso dá certo? Por que não dá certo? Eu sei que todos nós conhecemos aquela famosa maldição da sogra, não é isso? Mas na verdade o problema não é a sogra. O problema é que você não deixou pai e mãe. Esse é o problema.
E obviamente que se você depende deles financeiramente, emocionalmente, qualquer briguinha, corre para o colinho da mamãe e do papai. Não é? Não é que seus pais não possam te ajudar, mas você não pode mais depender deles. Não pode. E se você depende, eles vão se sentir no direito de interferir. No seu casamento, na criação dos seus filhos, vai acontecer um incesto emocional. Isso destrói o relacionamento. Mas vamos afundar um pouquinho mais o prego, vamos trazer isso para o contexto do discipulado. É muito importante, quando você estuda principalmente o livro de Mateus, você vai ver 3 grandes comissionamentos que Jesus fez, que demarcam um processo sadio de discipulado e de maturidade. O primeiro está lá em Mateus 11, 28, quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim. Veja bem, isso não cai de paraquedas, exige disciplina. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Esse é o primeiro nível de maturidade. Pode parecer que isso seja um apelo fácil de obedecer, mas eu vou te falar, você se desvencilhar das estruturas de ansiedade, aqueles excessos emocionais que fadigam a sua alma, não é fácil. Ansiedade vicia, é algo viciante. Então, o primeiro nível de maturidade é você saber lidar com os seus excessos emocionais. É muito comum o cara querer ir adiante de Jesus ou ficar para trás. Tem que andar lado a lado. E para andar lado a lado, você tem que entregar, você tem que encontrar esse lugar de descanso, esse lugar sobrenatural em Deus. É um lugar escondido, alto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus onipotente descansará. Esse lugar existe. Davi encontrou esse lugar nas guerras. Ele disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas existe um lugar onde você não é abalado. E enquanto você vive aquela vida de colapso nervoso em colapso nervoso, preocupação em preocupação, o cara está preocupado, ocupado e pós-ocupado, você está no jardim de infância. Você não cresceu, você não aprendeu a lidar com os excessos emocionais. Esse é o primeiro nível. Eu sei que muitas vezes a gente pega esse texto para um apelo evangelístico, mas o que a gente mais vê são líderes sobrecarregados, líderes carregando igrejas nas costas. Você sabe que tem pastor que o cara até precisa devolver a igreja para Jesus, porque ele já tomou, está carregando nas costas. Existe um lugar de descanso. O fardo é leve. O fardo é leve, o arado não é pesado, os mandamentos de Deus não são penosos, é leve. Segundo o grande comissionamento, Mateus 16, agora não é o vinde a mim, mas é o vinde após mim. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Esse é um outro nível de maturidade, onde nós temos que combinar renúncia com voluntariedade. É você aprender a ouvir o não de Deus, é você aprender a ouvir o espera, é você aprender a colocar limites para os seus desejos, para os seus sentimentos. Até aqui eu posso ir, a partir daqui eu não posso ir. Quando você pensa numa criança, um pai quando fala não para uma criança, como é que essa criança reage? Ela faz pirraça.
Mas eu quero, não é? Por quê? Porque é criança. Lógico, se uma pessoa é um novo convertido, às vezes isso é muito comum, não é? As pessoas vão fazendo aqueles chiliques, né? E hoje tem muito essa cultura de fazer de Deus um balcão de supermercado. Deus, eu determino que o Senhor me dê isso, isso, aquilo. Se o Senhor não me der o que eu quero, eu desvio. Eu não volto mais na igreja. Irmãos, um sintoma de maturidade é quando você sabe ouvir o não. Não é não. Meu filho, isso não é bom para você agora, não é o tempo. Amém, Senhor, eu vou esperar. Isso é sinal que você é uma pessoa madura. Agora veja bem que Jesus disse: vinde a mim, lidar com os excessos emocionais, vinde após mim, combinar renúncia com voluntariedade. Mas ele não falou fique, ele falou o quê? Em Mateus 28, ide, tem que cortar o cordão umbilical, ide, emancipar. O sucesso de um líder não reside na quantidade de pessoas que você tem debaixo das suas asas, mas na quantidade de pessoas que você já emancipou para o propósito de Deus. O sacrifício de Abel. Emancipar. E se você não emancipa, a sua doença vai adoecer esse discípulo. É um processo de codependência, um lambendo a ferida do outro. Tem que emancipar. E quando você emancipa, quando você faz com que outros entrem na sua herança e você se alegra com isso, isso enriquece ainda mais o relacionamento. Isso é uma lei. Lei da emancipação, é uma mudança de prioridade no relacionamento. Se você não deixou pai e mãe, você vai ter que fazer isso. E obviamente, para você deixar pai e mãe, para você deixar uma cobertura espiritual, isso tem que acontecer em honra. Isso é como uma espinha dorsal em toda a Bíblia. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Emancipação. Hoje a gente vê muita divisão por pessoas que atropelam uma cobertura, mas a gente vê muita divisão por líderes que não sabem oferecer o sacrifício de Abel, por líderes que não sabem liberar as pessoas, que não conseguem se alegrar na prosperidade de outros, que não conseguem conviver com a realidade quando supostamente uma outra pessoa prosperou mais do que ela. Esse espírito não havia em Jesus. Jesus disse: vós fareis as obras que eu fiz e ainda maiores. Gente, isso é humildade. Isso é humildade, isso é saúde. Segunda lei. Eu preciso correr aqui. Segundo verbo. O negócio agora vai arrochar um pouquinho mais. Se unirá. É o que eu chamo a lei do esforço. Quantos aqui sabem que unidade custa caro? Rapaz, unidade não é um negócio barato não. É interessante porque esse verbo unir-se-á vem de uma raiz que significa no literal aquilo que se alcança por esforço, ou perseguir algo até que se alcance. Então me entenda bem, esse verbo, ele não está dizendo que quando você se casa, você se uniu. Não, ele não está dizendo isso. Ele está estabelecendo uma meta lá na frente, de você alcançar realmente um nível de ajuste no relacionamento que vai produzir
legítima maturidade na sua vida. É comum você ver casais que estão casados há 20 anos e até hoje não se uniram. É igual cachorro e gato. Às vezes dormem até em camas separadas. Pastores, inclusive. Irmãos, olha, a gente desenvolve um ministério onde eu interajo com os bastidores da vida de muitos líderes. Eu gostaria que seus ouvidos pudessem ouvir 1/10 que esses ouvidos aqui ouvem. Unir-se-á demanda esforço. Olha como Deus desenhou a coisa. Quantos já perceberam que a natureza do homem é totalmente diferente da natureza da mulher? A gente precisaria dar uma aula só sobre isso. Mas a proposta é que você tem que se ajustar com uma pessoa que é totalmente diferente de você, prioridades diferentes, natureza diferente, dentro de um contexto, de uma aliança, até que a morte os separe. Não dá para sair pela tangente. Casamento, gente, é o grito de interdependência e morte. Você tem que morrer. Você vai ter que enfrentar muitas barreiras internas, traumas, situações que te impedem de uma vida reconciliada com o seu cônjuge. Porque muitas vezes essas âncoras, esses empecilhos estão dentro de nós e vai demandar esforço. Determinadas mudanças exigem disciplina e esforço. É como você querer escrever o seu nome com a mão esquerda, por exemplo, se você é destro. Não é fácil você fazer certas transformações. Unir-se-á é a lei do esforço. Isso vai demandar mudanças. E como eu disse, aqui entra, gente, um matrimônio como uma chave para produzir essas mudanças, essas transformações, porque Deus começa a tratar conosco em áreas que antes Ele não podia tratar, porque você era solteiro, sozinho, dono da sua vida, mas quando você se casa, já não é mais você. Aí é uma quebradeira. Não é verdade? Você vai ter que aprender a conviver com aquela outra pessoa, amá-la do jeito que ela é, aceitá-la como ela é. Então, quando você se casa, Deus quebra o vaso. Quando vem os filhos, Deus pisa nos cacos. Não é verdade? É uma quebradeira mesmo. Então tem que se esforçar, perseguir algo até que se alcance. Demanda esforço, demanda quebrantamento, é a escola do quebrantamento. Casamento, gente, não é para frouxo. Casamento é para quem quer exercitar caráter. É para quem quer exercitar lealdade, fidelidade, compromisso. Não é para frouxo. E se você passa nessa prova, aí sim você pode governar a igreja. Aí você pode governar a igreja. Lutero certa vez disse, Lutero quebrou um grande paradigma, uma das maiores revoluções sexuais que aconteceram na história da humanidade, foi feita por Lutero. Ele vinha de uma cultura totalmente celibatária. Era aquele conceito do celibato, do isolamento associado à espiritualidade, e Lutero falou, isso não é bíblico, isso está errado. E quando ele foi confrontado por ter se casado, se casou com uma mulher de Deus, ele respondia da seguinte maneira: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Lei do esforço. Eu gosto muito daquela passagem quando Eliseu foi construir uma casa de profetas, todos conhecem. E aquele homem usando um machado, cortar as vigas. E uma casa de profetas é a família, gente. É um lar. Tem uma ilustração interessante, porque eu acredito que uma das melhores maneiras da gente
comparar o casamento é como um machado. É uma ferramenta simples. Quantas partes o machado tem? 2. Ferro e madeira. São partes totalmente diferentes. Natureza totalmente diferente. Que quando as coisas estão encaixadas, você constrói uma casa de profetas. Mas muitas vezes isso se perde, isso se desconecta no caminhar das coisas. E normalmente, quando o ferro solta, quando a coisa desconecta, sempre alguém afunda. Já percebeu? Alguém afundou. E aí vem a palavra profética, porque o cara se desesperou, foi para Eliseu, e agora, puxa vida, o machado era emprestado. Aí vem, lógico, aquela ciência do aconselhamento, aquela ciência, aquele conhecimento pastoral. Onde foi que caiu? Jesus disse: lembra-te de onde caístes. Irmãos, olha, nós não podemos deixar certas âncoras para trás, não. Nós temos que saber resolver o nosso passado, não é? Onde foi que caiu? Problemas têm raízes, pessoas têm raízes. Se você quer resolver profundamente as situações, você tem que interagir com as raízes. Onde foi que caiu? Ele disse: foi ali, Senhor. Foi ali que caiu, ali que está o problema. Ali está a raiz da inimizade, ali está o orgulho, ali está o machismo, sei lá o que mais, né? E a Bíblia fala que Eliseu lançou o madeiro, uma tipologia da cruz. Irmão, sabe o que faz um casamento dar certo? É quando você toma uma decisão de você não querer mudar a sua esposa. É quando você fala assim: Deus, mesmo que ela não mude naquilo que eu gostaria, eu vou amá-la e honrá-la. Quando você sai desse papel de querer dar uma de Espírito Santo na vida do seu cônjuge, de querer mudá-la a ferro e fogo, quando você decide amar incondicionalmente, porque a cruz, querido, a cruz não é aquela pessoa: meu marido, minha esposa é minha cruz. Não. A cruz é a nossa responsabilidade de negarmos a nós mesmos, para desfrutarmos de uma vida reconciliada com essa pessoa que nós temos dificuldade. Então, quando você decide não cobrar mais, não responsabilizar o outro pelo insucesso, mas você fala: eu quero ser o milagre, eu quero mudar, Deus entra. Isso é colocar o madeiro. E quando Eliseu colocou o madeiro, o ferro flutuou. É da natureza do ferro flutuar? Não. Mas quando você ama incondicionalmente o seu cônjuge, Deus entra e muda a natureza. Você vai experimentar realmente uma transformação fundamental. Unir-se-á. Terceira lei é o terceiro verbo. Quando a Bíblia fala serão uma só carne. E aqui esse verbo está falando realmente da união física, conjugal. Serão uma só carne. Eu chamo isso aqui a lei de pertencer. Porque quando você se casa, agora nada mais é só seu. É um compartilhamento mútuo de toda a sua vida. Como eu falei, é um checkmate nas nossas estruturas de egoísmo, independência. Deus tem que quebrar isso em nós. É a lei de pertencer. O que você tem de mais particular? Quando você casa, já não é mais só seu, é do seu cônjuge também. O que uma pessoa tem de mais particular? Talvez você fala: meus e-mails, minha escova de dente. Não, mas o que você tem de mais particular é o seu próprio corpo. Quando você se casa, nem mais o seu corpo é só seu. Paulo fala: o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. É um compartilhamento mútuo de todas as coisas. Esse é o princípio da aliança. Um dos textos na Bíblia que para mim melhor designa uma aliança, João 17:10.
Quando Jesus, se referindo ao Pai, ele fala assim: todas as minhas coisas são tuas, as tuas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Isso é aliança. É quando, trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus, veja bem que tem uma sequência muito importante nessa declaração de Jesus. Primeiro, é uma entrega incondicional. E de fato, quando nós entregamos tudo que somos e temos para Deus, sem reservas, vai brotar no seu espírito uma fé sobrenatural que vai fazer com que você creia que tudo que é de Deus é seu. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Esse é o princípio da fé. Envolve entrega. Só entrega quem confia. Por que tem muita gente que tem dificuldade de acreditar que tudo que é de Deus é dela? Porque ela nunca entregou o tudo dela para Deus. Mas quando você entrega, você vai experimentar uma fé sobrenatural. E fala: nisso sou glorificado. Aí é o enchimento da glória de Deus. A glória de Deus é a soma dos seus atributos. A natureza de Deus começa a ser enxertada em nós. E isso vale, obviamente, principalmente para o nosso casamento. Quando você começa a estabelecer reservas na sua vida em relação à sua esposa, seu cônjuge, nisso aqui você não mexe, isso aqui você não tem acesso. O que isso produz? Desconfiança. Desconfiança. Então é muito importante nós entendermos essa lei, a lei de pertencer. Serão uma só carne. Nós precisamos entender que tudo que é de um é do outro. É um princípio, é uma escola de quebrantamento. E a quarta e última lei, para a gente terminar, quando a Bíblia fala que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Eu chamo isso aqui a lei da nudez. A lei da nudez. Transparência. Eles estavam nus, não se envergonhavam. E talvez esse é um dos pontos onde a coisa mais tem pegado. Porque quando você começa a guardar, a esconder pecados, dúvidas, temores, vergonhas, a intimidade fica inviável. Não existe legítima intimidade sem transparência, sem verdade, sem essa verdade no íntimo. Não funciona assim. Então essa lei da nudez é chave para produzir saúde, não só no nosso relacionamento com Deus, porque esse é o princípio, se é uma condicional, se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, aí sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A lei da nudez. É muito importante essa transparência. Lidarmos com as nossas mordaças morais, emocionais. Muito comum a gente ver pessoas que trazem histórias terríveis que nunca foram resolvidas. Histórias de traumas, abusos, onde a pessoa fez aqueles votos interiores, ela jurou: ninguém nunca vai saber disso. É um pacto com a obscuridade, um pacto com as trevas. Irmãos, muitas entidades demoníacas, elas se alimentam literalmente desse silêncio, dessa culpa calada, essa vergonha implícita numa timidez espiritual que nos coloca em desvantagem contra o inimigo. Você vê, pouco tempo estava acompanhando um caso, rapaz, sempre foi da igreja, mas uma luta terrível na área de homossexualidade, mas ele tinha esse voto, ninguém vai saber disso. A bomba só foi estourar 8 anos depois que ele havia casado.
Até então na igreja o cara era exemplar. Agora imagina, depois de 8 anos, a esposa descobrir que o cara tem uma luta nessa área, ainda que ele vinha, não é, com muito esforço, mas quedas cíclicas, ele nunca abriu. E quando você não abre, você se algema, você se torna refém, você se enfraquece. O princípio para lidar com isso é transparência. Quando a Bíblia fala sobre essa lei da nudez, obviamente isso se reporta ao campo da sexualidade. E aqui, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo, mas a gente precisa de ser bem objetivo. Eu só quero trabalhar com algo que eu julgo fundamental. Eu tenho estado em muitos lugares no Brasil. E sinceramente, irmãos, olha, tem alguns lugares que o negócio, a guerra é terrível. É uma cultura de adultério. Eu tenho ido em lugares, eu estou sendo honesto com você, estou abrindo meu coração com você. É difícil, eu não estou falando gente fora da igreja, não. Gente da igreja. É difícil achar um homem que pode dizer assim: eu nunca traí a minha esposa. Cara, é difícil, estou sendo honesto com você. É uma cultura de adultério. Eu tenho estado em igrejas que o pastor fala: Corte, dá uma palavra sobre isso aqui. Rapaz, quando um pastor te pede para você pregar um negócio que né, já chegou no extremo. Uma cultura de adultério. Obviamente, quando alguém adultera, mesmo que o cônjuge não saiba, não venha saber, algo se quebra. Algo se quebra. Acabou. A intimidade acabou. Há uma infiltração altamente maligna que vai permear não só a cama desse casal, mas principalmente a vida dos filhos. Um dos casos clássicos para a gente ilustrar essa lei, obviamente, foi a situação de Davi. E veja bem, gente, Davi, a gente sabe, o queridinho de Deus. Mas numa fase onde as coisas estavam muito bem, no tempo que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio. Aquela ociosidade, daqui a pouco vamos assistir um filminho pornográfico, né, estrelando Betseba, né? E desse filminho aí, partiu para as vias de fato. Quando você lida com a situação de adultério, é muito importante você considerar o que eu chamo agravantes. Tem adultério e tem adultério. O adultério de Davi, ele incorporou os piores agravantes que pode haver. Porque, veja bem, ele se envolveu com a esposa de um dos caras mais leais a ele. Uma vez Deus me deu a palavra: Davi versus Golias e Davi versus Urias. Davi versus Golias, Davi arrebentou, mas Davi versus Urias, o cara tomou uma surra. Porque Urias era incorruptível. E Davi não só adulterou com a esposa desse homem, como se tornou o autor intelectual do homicídio dele. Essa foi a denúncia que o profeta fez: você assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. E ele tentou esconder isso por muito tempo, não é? Nas minhas contas, mais de 1 ano, a criança, aquele filho já tinha nascido, tinha morrido. E veja bem, quando uma pessoa não ouve mais o Espírito Santo, Deus vai levantar os profetas. E graças a Deus pela vida desse homem chamado Natã, que com uma precisão cirúrgica, ele salvou a vida de Davi. Porque Davi ia morrer antes. Deixa eu te falar um negócio aqui. Você pode acreditar nisso que eu estou dizendo, porque é bíblico. Mas o adultério, não só o adultério, tem alguns pecados que eles trazem uma sentença de morte. Literalmente. Eu tenho feito inclusive uma pesquisa informal sobre isso. É impressionante como, quando pessoas se envolvem em adultério, muitas delas morrem cedo. A Bíblia fala que tem pecados que são para a morte. Quando eu falo pecados que são para a morte, eu não estou dizendo um pecado que não possa ser perdoado contra o Espírito, não é isso não.
Tem pecados que a lei pune com morte: adultério, rebelião contra pais, morre cedo, entende? Homossexualidade, perversão, tem pecados que são para a morte, tem uma sentença de morte. E Davi, ele escondeu esse pecado, ele tapou isso de todas as formas. Então Deus falou com Natã, e Natã muito sabiamente: irmãos, não é fácil você confrontar o pecado do rei, mas a corte funciona assim: os profetas ficam nos lugares altos em Deus. Quando o reino entra em crise, o profeta entra em cena, mas ele tem que saber levar a mensagem, porque a cabeça dele pode rolar. Então ele chegou contando uma historinha, você se lembra, não é? Olha, rei, tem um caso aqui, rapaz, muito difícil, eu preciso da sua ajuda. Um cara muito rico, com muitas ovelhas, um outro pobre, só tinha uma única ovelhinha. Veio um viajante na casa desse ricaço, ao invés dele pegar uma das muitas ovelhas e servir esse viajante, ele tomou a ovelha do pobre. O que faz com esse cara? Davi já estava meio desviado mesmo. Esse homem é digno de morte. Pois é, Davi, você é esse homem. A sua sentença saiu da sua boca. Tem uma sentença de morte sobre você. Você é esse homem. Você adulterou com Betseba, você escondeu isso, e você assassinou Urias. Você é esse homem. Gente, por isso que Davi era Davi. Quando Davi fala assim: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, essa declaração realmente de uma pessoa que conheceu Deus. Davi, naquele momento, ele rasga suas vestes, se desnuda, ele se humilha publicamente diante de toda a sua corte. Lei da nudez, rasgou as suas vestes. Provavelmente Gazeta de Jerusalém estava ali, mas não foi só na Gazeta de Jerusalém. Gente, o pecado de Davi foi tão exposto que saiu na Bíblia. Na Bíblia, para todos. Irmãos, eu sei que tem pessoas que falam assim: pastor, você não sabe o que você está falando, rapaz. Se eu for confessar o meu adultério, rapaz, minha esposa me mata, não sei quem me mata. E realmente pode acontecer, de repente você vai morrer, mas você vai para o céu. Pode ser que vá sim, e vai morrer bem merecido. Ah, pastor, mas aí que meu casamento acaba. Cara, seu casamento já acabou. É uma farsa que você vive. Ele já acabou há muito tempo. Irmãos, quem que é o príncipe das trevas e da obscuridade? Quem que é o pai da mentira e da dissimulação? Irmão, se você quer andar com Deus, é transparência, é lei da nudez. Eu tenho intermediado, sinceramente, eu não vou dizer centenas, mas chega lá, de reconciliações envolvendo adultério. Pela misericórdia de Deus, sabe quantas vezes eu vi isso dar errado? Quando uma pessoa se humilha e fala: eu vou dizer toda a verdade. Sabe quantas vezes eu vi isso dar errado? Até hoje. Nenhuma. Esse sofisma que está na cabeça de muitos conselheiros mata o cara na unha. Ele carrega aquela mentira, aquele segredo, como alguns dizem, aí vem os problemas indissolúveis, aquela famosa teologia da santificação pela morte, né? Santificação do túmulo, só quando eu morrer que eu vou ser livre disso. Porque aquele que confessa, o que não confessa é difícil deixar, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia.
O que encobre a transgressão jamais prosperará. O maior princípio de prosperidade é humildade, é honestidade. Porque Deus exalta o humilde, e quando Deus exalta, eu chamo isso de prosperidade. Lei da nudez. Irmãos, como é que eu sei que Davi ia morrer cedo? Ele ia morrer na rebelião de Absalão. Absalão deu provas disso, se deitando com as concubinas de Davi, à luz do dia. Quando um insurgente se deitava com as esposas de um rei, isso, ele estava dizendo: eu vou derrubar, eu vou matar esse rei. Não tinha conversa. Mas por causa, você lembra quando Davi se humilhou, rasgou as suas vestes? O que o profeta falou com ele? Não morrerás. Não morrerás. Você está perdoado. Eu te perdoei. Eu vou tratar com você. Nas minhas contas foram de 8 a 11 anos que a espada não se apartou da casa de Davi. Não é? Deus açoita o filho que ele ama. O filho que ele ama. O açoite não foi de vara, foi de espada. Foi uma tragédia. Mas no final, Deus pôde dizer: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios. Irmãos, Deus não tem os preconceitos que a gente tem, não. Você pode ficar tranquilo, mas Ele vai tratar com você. São 4 leis, são leis. O governo de Deus não é um governo emotivo, Ele governa por princípios. Eu não estou aqui para pregar um evangelho triunfalista, que Deus vai fazer e acontecer, sem te dar os fundamentos para que essas promessas se cumpram. Eu quero te dar alicerces, para que você não seja uma casa sem alicerces, porque toda casa sem alicerce é profecia de tragédia. Mas se você incorporar essas leis no seu estilo de vida, você vai experimentar um casamento abençoado, uma família estruturada, e ministério só é consequência disso. Curva a sua cabeça. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse povo que o Senhor ama. Só o Senhor sabe o preço que cada um aqui tem pago, Jesus. Só o Senhor sabe. Mas vem sobre as nossas vidas, que realmente o Senhor possa nos alcançar, não só nas nossas necessidades sentidas, mas nas nossas necessidades reais. Nós compreendemos, Deus, que não é que nós fazemos a obra, nós somos a obra. Nós estamos em construção. E nós queremos nos abrir para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Nos transforma. Dá-nos a coragem para enfrentar o que precisamos de enfrentar, Senhor. No nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante dessas leis. Talvez muitos de nós precisamos de um arrependimento profundo, de uma mudança real, significativa, um posicionamento perseverante. Deus, e que o Seu Espírito possa nos socorrer e nos ajudar nisso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu só quero dizer algo mais. Quando você ouve uma palavra como essa e como as que têm sido ministradas aqui, normalmente você tem 48 horas para você começar a colocar em prática. Se você não começar em 48 horas, você perdeu o tempo. Você não começa mais. Deus te abençoe.